Mas você vê que o peso da consciência, Ericão, onde eu quero chegar? O peso da consciência é muito maior do que da lei, tá ligado? O peso da consciência é muito maior do que da lei. Só que é como o próprio Paulo disse, tudo bem, vocês têm essa liberdade, só que também não é para trocar o fundamento é Cristo, são os nossos ensinamentos. Você tem toda a liberdade em cima desses fundamentos que a gente segue, né? E aí ele fala tem uns que fazem obra de palha, outros fazem obra de ferro, todas as obras serão provadas no fim, né? A que sobreviver ao fogo é a correta. Mas, de fato, a consciência é muito mais relevante do que tem gente que acha que é pecado não dar o dízimo, né? Assim, porque foi enganada, aprendeu errado. Aí ela vai dar o dízimo. Que eu penso disso? Eu penso que Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia e muitas vezes até ajuda e abençoa a pessoa, porque ela tá fazendo com fé. E tem gente que sabe que dar o dízimo não é pecado, não é obrigatório, e não dá o dízimo. E Deus abençoa da mesma maneira. Deus tá abençoando um que faz A e Deus tá abençoando outro que faz B. Qual o critério de Deus? A consciência. Você entende onde eu quero chegar? É tipo assim, tem a pessoa que passa pela verdade ali, pela transformação no fogo do Espírito Santo, por exemplo, eu tenho plena convicção do meu batismo, tranquilamente. Eu acho que as minhas palavras e as minhas atitudes provam isso, né. Mas tem aquela pessoa que ela não atinge aquele nível por N motivos, às vezes por questão de dedicação, por ter uma dedicação fraca também, né, às vezes a pessoa não atinge aquela mudança, aí ela começa a fazer o quê? Ela começa a copiar os demais, é onde entra a questão do cria-se uma cultura, criam-se regras, e várias outras pessoas vão chegando, mas não passam por aquele processo real, interior, poderoso que te transforma, elas só ficam copiando umas às outras, né. Eu entendo o que você está falando, isso acontece. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, porque a nossa realidade cristã, ela a gente enxerga de qual forma? Como que é o nossa cosmovisão? Nós temos a natureza pecaminosa dentro de nós. É por causa dela que Jesus teve que vir em carne, em corpo, né, ser encarnado. Nós temos a natureza pecaminosa dentro de nós, mas nós temos também uma parte que é natural, não é espiritual, beleza? É natural também, é parte da natureza, só que não é pecaminosa. E aí nós temos a parte espiritual. O que acontece? Essa questão da consciência que você falou é quando a pessoa atinge a parte espiritual, é quando ela se torna uma pessoa espiritual, que o apóstolo Paulo fala: "Vocês que são espirituais, né, entendem o que eu estou falando, mas os outros são crianças em Cristo, são carnais", ele fala dessa forma. Por quê? São pessoas que, embora creem no Senhor, tenham aceitado o Senhor, estejam no meio dos cristãos, eles ainda não atingiram a maturidade espiritual proposta pelo apóstolo, né, pelo enviado. Elas ainda estão aqui, ó, numa consciência baixa, elas ainda não passaram pela metanoia. Elas ainda estão numa consciência baixa, muito conectada ao corpo, ainda estão na natureza pecaminosa, beleza? Mas à medida é um processo, à medida que ela vai tendo contato, sendo exposta ao evangelho, ao Senhor Jesus, às atitudes que Jesus ensina, que o próprio Jesus, o Senhor falou: "Vocês agora estão limpos pelas minhas palavras que eu os tenho dito", ou seja, foi um processo pelo qual os discípulos passaram, correto? Da mesma forma, o apóstolo Paulo também fala: "Vocês são transformados, nós somos transformados de glória em glória, até que nós chegamos à estatura de Cristo", ou seja, ao nível de Cristo, à medida que nós vamos o quê? Sendo expostos ao Cristo. À medida que a gente vê o Senhor, que o véu é retirado dos nossos olhos, nós vamos mano, é tudo muito profundo isso que o apóstolo Paulo está falando, é tudo muito espiritual, né. Ele está falando que a gente o quê? Vai sendo exposto ao brilho de Cristo, à luz de Jesus, a gente vai sendo exposto a ele e ele irradia pra gente uma transformação. E à medida que nós vamos sendo expostos cada vez mais com o passar do tempo, nós vamos sendo transformados e ficando semelhantes ao nosso Cristo, né.
O que que ele está falando? Que processo é esse? É essa transformação das crianças na fé, que ele fala em Coríntios, em que ele fala: "Vocês, os que são espirituais, vão me entender", mas muitos não entendem, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, os carnais não conseguem compreendê-las. Do que ele está falando? Ele está falando exatamente disso. Ele está falando exatamente disso, que é o quê? As coisas, o que é o espiritual? O espiritual é o cara que passou pela metanoia, como ela é, de fato, certo? Que é uma transformação da consciência. Você abandona aquela mentalidade do velho homem, aquele domínio que os desejos físicos tinham sobre você, eles eles se desconectam do seu cérebro, igual aquele desenho, não sei se você já assistiu, é o 2 que hum, saiu esses dias, Ericão, no cinema, muito da hora, que é as emoções fica na cabeça da menininha. E aí, no um, tem a raiva, eu esqueci não sei o que mente, o desenho. No 2, as emoções elas lançam as bolinhas lá no subconsciente dela e criam uns laços que vão moldando a personalidade dela. Muito interessante aquilo ali, porque é um fato. As coisas acontecem dessa maneira. E eles conseguiram transferir isso para o desenho, de uma forma muito legal. E aí é interessante, porque, o que que é o evangelho? É quando você coloca, vou falar no sentido, assim, mas me entenda. É quando você coloca um vírus lá naquela parte onde fica as conexões criadas, e ele corta todas as conexões e estabelece novas conexões. Você é transformado ali, na base, na sua consciência. É como você disse, exige consciência. De fato, a metanoia é uma transformação da sua consciência, ou seja, do que você é consciente de ser, certo? Então te transforma, na parte mais profunda para fora. Isso mediante as palavras do evangelho, segundo nós cremos, pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito de Deus na palavra de Deus entra dentro de você e causa isso. Então, você passa por essa metanoia, essa transformação de consciência, você começa a agir de uma forma diferente, guiado pelo Espírito Santo, correto? Porém, naturalmente. Não, por causa de uma lei, por causa de algo que está escrito, mas porque o Espírito de Deus está dentro de você, fazendo com que você age daquela forma. Esse era o poder do evangelho, esse é o poder do evangelho, é isso que Jesus ensinou, é isso que os apóstolos replicaram, né, foram transformados, passaram pelo processo, como Jesus falou: "As palavras que eu os tenho dito os transforma, os limpa". Então, à medida que você vai ouvindo aquela palavra, o processo de ouvir aquela palavra, aquele ensino vai te transformando, até que você passa pela metanoia e se transforma. Só que aí criam-se então 3 níveis, e tem cristãos que chegam no nível espiritual, como disse o apóstolo Paulo, que são os adultos na fé, aqueles que já atingiram a maturidade, a transformação, sabem do que se trata Jesus, quem é Jesus, como funciona. E tem aqueles que ainda estão lá na natureza pecaminosa, que é o nível mais baixo, que é aqueles que ainda vivem na velha criatura, ainda tem os vícios, os desejos da carne, e tem os que estão no meio do caminho, que são o quê? Os naturais, que eles não estão mais no pecado, eles já abriram mão, já demonstram arrependimento com suas atitudes, eles já demonstram arrependimento com as suas atitudes, beleza? A palavra arrependimento significa mudança, então eles já abriram mão, mas eles ainda não tiveram aquela metanoia, aquela experiência transcendental no interior delas para que as fizessem ser novas criaturas. Elas ainda não chegaram nesse patamar, então elas são naturais. E a maioria da igreja, tanto na época de Paulo como hoje, ela está nessa etapa natural, com muitos ainda estando preso à primeira etapa, que é a parte natural pecaminosa. E quando eu digo isso é interessante, porque, por exemplo, é pecado comer? Não, é natural comer. O excesso, comer demais, pode se tornar um pecado de glutonaria. É pecado fazer sexo? Não. É pecado sentir prazer? Não. Deus fez dessa forma, é para ter, tanto é para isso que existe o casamento. Só que o pecado está na imoralidade, que é uma forma de enxergar o excesso. Correto? Que é quando a pessoa quer sair tendo relações com todos e de formas diferentes, e aquela loucura, e aquela orgia. Isso é o quê? É o excesso.
Novamente, não é pecado o sexo, o pecado é ele fora do aí você consegue distinguir, né. É pecado você ser rico? Não, é pecado o amor à riqueza, porque o amor à riqueza se torna ganância, a ganância se torna idolatria, e a idolatria não coloca Deus no devido lugar. E aí você coloca as coisas materiais acima de Deus e você se torna egoísta. É uma cascata de eventos, uma atrás da outra, que vai é um efeito dominó que vai te empurrando para longe da sua essência espiritual, te tornando mais material, te afundando na natureza pecaminosa da qual nós já nascemos nela. Então isso é interessante, você conseguir distinguir entre carne e espírito, é entender que o espírito, quando você se torna espiritual, quando você está no espírito, não é uma emoção, é uma transformação do ser, que abandona aquela velha criatura, que os pecados já não te afetam mais, você já está num nível que você se transformou, você é uma outra pessoa. Certo? E essa transformação acontece aqui na presença de Deus, no nome de Jesus, pegando Jesus como a sua referência, enfim, é uma transformação fundamentada no Cristo, enquanto que para chegar nesse nível de estágio, que é onde o apóstolo Paulo, né, vivia e os outros apóstolos, creio eu também, manifestavam o poder de Deus, faziam milagres, porque eles estavam em espírito. E aí, a etapa anterior a isso é estar natural, ou seja, você ainda não chegou no nível espiritual, mas você está no intermediário, você ainda está na carne. Você, beleza, você não, como que eu posso dizer? Você não, você abandonou a imoralidade sexual, por exemplo, você saia pegando todas, você parou com isso. Beleza? Você se conscientizou de fato que aquilo não é bom pra você, não é bom pra Deus, é errado. Você parou com aquilo, mas você ainda, como eu posso dizer, você ainda tem, eh você ainda tem o desejo pelo sexo normal, vai ter mesmo na etapa espiritual, você vai ter com a sua esposa e tudo mais. A questão é, você está estacionado numa etapa onde você parou com as velhas ações, mas ainda não chegou naquela experiência master de consciência, de presença de Deus, de ser cheio do Espírito. E abaixo disso, tem o nível pecaminoso, que é o nível que o mundo vive, sai catando todo. Você vê que é uma distinção no nível de consciência. É consciência, existe consciência. E aí é onde as igrejas falham, porque as pessoas elas chegam e elas tentam, vamos dizer assim, elas tentam copiar os espirituais estando na carne. Aí dá ruim, porque a pessoa é como você falou, ela começa a emular ao invés de viver aquilo. É onde criam-se as regras, porque a pessoa está copiando a espiritual, por exemplo, e a espiritual não usa saia. Só um exemplo, tá? Não tô falando que é isso que acontece. A espiritual não usa saia, por exemplo, beleza? Só que aí, a outra vê aquilo ali e fala: "Ah, não vou usar saia". E aí vem uma outra pra pessoa e essa pessoa que está copiando a espiritual fala assim: "Ó, não pode usar saia". E aí começam a se replicar leis que não foram criadas, não são de Deus, não foram criadas por Deus. É meramente uma cópia, uma emulação daquela pessoa que está tentando imitar a espiritual sem ser espiritual, sem ter chegado no nível espiritual. E como que eu chego no nível espiritual e me blindo de ser enganado por mim mesmo, tentando copiar, tentando. Como que eu faço isso? O único caminho que eu enxergo, Ericão, hoje, que é o caminho que eu trilhei. A minha vida espiritual está em primeiro lugar antes de igreja. Posso ir em qualquer igreja de consciência limpa, eu entro numa assembleia, numa universal, qualquer igreja eu vou com muita tranquilidade, eu não tenho apego à igreja, porque o meu apego é em Cristo. Como que eu faço? Porque eu já passei pela metanoia, já tive experiências com Deus profundas, no nível de consciência, no nível espiritual profundas. Eu entrei na presença de Deus de verdade. E aquilo me mudou para sempre, eu nunca mais fui o mesmo. Estar na presença de Deus, como eu fiquei naquela luz, é um negócio sobrenatural. E eu estive ali, eu passei pela metanoia, como eu cheguei lá? Lendo a Bíblia, orando e jejuando em casa e lendo a Bíblia, fazendo o que todo cristão deveria fazer, mas ele transfere essa responsabilidade para o pastor, para a igreja. Não, meu amigo, não é ir aos domingos que vai te transformar, que vai fazer você chegar na presença, na intimidade de Jesus. É justamente por isso que Jesus fala que naquele dia muitos virão e falarão: expulsei, fiz e aconteci. E Jesus vai falar: eu não te conheço, porque a pessoa ela usou vários outros poderes que a nossa realidade tem, a nossa mente tem, o poder da fé existe, é real. Essa questão de lei da atração nada mais é do que o ocultismo manipulando as energias que nossa mente tem a capacidade de mexer, mas não com Deus.
não com Jesus. Então fez e aconteceu, mas nunca entrou na presença de Deus, nunca abandonou o pecado, nunca saiu da natureza pecaminosa. Male chegou na fase natural que o apóstolo Paulo cita. E isso é muito interessante de enxergar, Ericão. E você não consegue ter essa conversa com qualquer um, porque muita gente não tem a maturidade espiritual para isso. E aí você entende perfeitamente o que o apóstolo Paulo está falando lá no comecinho de Coríntios, quando ele fala: tem coisas que eu não posso falar para vocês, porque vocês não são espirituais. Vocês não compreendem. Vocês são carnais, crianças em Cristo. Porventura, se há divisões, brigas, isso e aquilo entre vocês, isso não prova que vocês ainda não foram transformados pelo Espírito de Deus. Em outras palavras, vocês não são espirituais. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Você só consegue falar isso para alguém que já teve isso, que já passou por isso, ou que chegou perto de passar por isso, que consegue enxergar ali como uma pessoa que está enxergando na neblina. Tá vendo que tem um carro ali, mas não enxerga muito bem qual modelo? É tipo isso. Tem pessoas que você fala, a pessoa ainda não chegou lá, ela não viu sem neblina o carro, ela não chegou naquele nível, mas ela já resvalou ali, ela tá perto. Então ela consegue enxergar. Tem gente que além de ser neblina, é de noite, o carro tá apagado, a pessoa não tem lanterna, quer dizer, ela tá longe. Ela nunca vai compreender o que você tá descrevendo, porque ela não enxerga o que você enxerga, ela não passou por isso. Então isso é interessante pra caramba. E isso é só mediante comunhão com Jesus, diretamente, frontalmente, você e ele, sem intermediário, sem pastor, sem igreja, é você e ele, é uma fé em Jesus Cristo que você tem que ter, que era o que os apóstolos pregavam, que o apóstolo Paulo saiu pregando, e hoje, infelizmente, a gente não vê tanta pregação assim. Porque é chegar e falar para a pessoa e transferir para a pessoa a consciência de buscar em Cristo a fé, de depositar a fé em Jesus Cristo, de buscar a comunhão com Jesus. É isso que vai fazer a pessoa atingir a metanoia, que é a palavra grega para renascimento, nova criatura, transformação, arrependimento. A palavra metanoia, que significa essa mudança de consciência.